bem, então, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Obrigado pela presença dos que estão aqui comigo hoje. Para quem vai assistir essa aula depois, agradeço a atenção mais uma vez, desde já, né? Ao tempo dedicado aí da vida, dos estudos que nós temos aqui na academia. Bom, hoje a gente vai continuar a nossa linha de raciocínio. Estamos aprendendo inicialmente sobre a estrutura do Sistema Financeiro Nacional, né? Como vimos nas aulas anteriores, nós temos alguns tipos de entidades que precisam ser observadas quando a gente quer participar ou entender melhor esse mercado, essa realidade, né? Que é o Sistema Financeiro Nacional. Lembrando que é nacional justamente por isso, porque se nós formos estudar o sistema financeiro mundial ou de outras nações em específico, algumas regras mudam, algumas características mudam, os principais tipos de atividade mudam. Né? Uma coisa interessante aí para já deixar para vocês à disposição a título de curiosidade é vocês compararem para perceberem, por exemplo, a realidade das instituições financeiras no Brasil, que a gente chama de banco convencionalmente, né, com outros países do mundo. Isso vai dar uma ideia para vocês em relação, por exemplo, ao aspecto da competitividade, em relação a uma outra perspectiva de que nós temos no Brasil uma alta taxa de juros em operações realizadas principalmente de empréstimos e financiamentos, né, o crédito de curto e médio prazo, digamos assim, em alguns aspectos habitacional de longo prazo também. Então, aqui no Brasil ainda é um mercado a crescer, é um mercado a se desenvolver. Agora, com essas entidades digitais, como a gente tem visto, nós vamos comentar um pouco disso tudo hoje, né? A gente está percebendo uma nova forma de trabalho, uma nova forma de prestação de serviço. E tudo isso vai ser necessário por quê? Porque no final das contas, nós estamos falando de uma entidade. É uma entidade, seja ela com fins lucrativos, seja ela com outra finalidade. Se ela possui patrimônio, ela é obrigada, de alguma maneira, a ter a contabilidade. Se ela tem a contabilidade, para nós estudantes, para nós profissionais desse mercado, é uma oportunidade de trabalho, né? Que é o que a gente comentava agora há pouco. Tem o concurso, tem as instituições privadas que não necessariamente vão fazer concurso da forma como nós conhecemos de concurso público, mas concurso de seletivo, né, de processo de seletivo de admissão de novos colaboradores, programas de estágio, trainee, etc. Então é sempre uma oportunidade e é interessante que a gente esteja, pelo menos ali no mínimo possível, né, a par dos conhecimentos necessários para poder, quem sabe, pleitear uma vaga como essa. Então, nessa aula, a gente vai falar um pouco sobre os outros tipos de bancos. Só recapitulando, a gente viu o Sistema Financeiro Nacional e entendemos que ele é baseado em uma estrutura hierárquica pré-estabelecida, né, regida por lei, e a partir dessa legislação nós temos lá a aplicação de entidades que foram criadas para regulamentar o mercado. Nós temos, por exemplo, o Conselho Monetário Nacional, como um dos órgãos máximos, temos também o Banco Central do Brasil, com as suas resoluções aplicando aquilo que o Conselho Monetário pré-determina nas suas reuniões, e vimos outras entidades. Isso que a gente está falando só de uma linha em específico, não falamos de seguros, não falamos de previdência e dos outros órgãos que regulamentam essas áreas. E aí, depois, nós entendemos que existem as entidades operadoras. Né? Eu falei para vocês do Banco do Brasil, falei para vocês da Caixa Econômica Federal, para a gente entender de onde é que vieram essas instituições e o que elas são hoje, né? Para que a gente compare um pouquinho e perceba qual é a finalidade de cada uma delas. Depois a gente viu o BNDES na aula anterior para entender um pouco mais sobre esse papel do Estado em relação ao desenvolvimento econômico, né? Como ele organiza os seus recursos, seus projetos através dessa instituição. E aqui a gente vai falar principalmente das instituições particulares, das instituições privadas. Então, nós temos vários tipos de, não somente de bancos, mas hoje em dia já se fala em instituições financeiras, por entender, né, que cada uma tem a sua característica. Então, nós temos vários tipos de bancos, vários tipos de instituições financeiras. Quer falar? Pode falar. Não? Foi sem querer? Tranquilo, tá? Se tiver qualquer coisa aí, pode ir me chamando, me interrompendo. Então, assim, o primeiro tipo e o mais comum que a gente tem é o banco comercial, mas por incrível que pareça, é o que a gente menos tem hoje, nos dias de hoje. Porque a ideia que a gente tem de banco, de instituição financeira de modo geral, são esses bancos comerciais. A gente vai lá, a gente abre uma conta corrente, né, uma conta poupança, por exemplo, e deixa o nosso dinheiro lá guardado, ele está seguro lá, enfim, né? E quando a gente precisa utilizar isso de alguma maneira, a livre movimentação que nós vimos em aulas anteriores, isso é possível. Então, essa é a noção de banco que normalmente a gente tem como usuário final deste serviço. Os bancos comerciais, eles são
menos hoje, digamos assim, em números, por quê? Basicamente, há uma limitação legal em relação ao tipo de serviço, e aí, eventualmente, né, com o avanço de tecnologias, de informação e tudo mais, nós tivemos uma transformação da maioria dessas instituições para o que a gente vai ver no final de bancos múltiplos, ou seja, oferecem outros tipos de serviço, não somente o aspecto comercial. O banco comercial ele é muito semelhante àquela ideia original que nós vimos lá, estudando o Banco do Brasil e também a Caixa Econômica, sobre a ideia da casa de custódia, né? E a premissa original deles era basicamente essa: guardar o seu dinheiro, o seu recurso, que à época também não precisava necessariamente ser o dinheiro, né? Em épocas anteriores ainda à existência dessas instituições, a gente viu sobre a moeda, né? Então podia ser ali um metal precioso, outros tipos de bens, e ficavam sob a custódia dessas instituições e necessariamente ficavam também depois à disposição, caso alguma das partes não cumprissem o acordo ou algo nesse sentido. Então aquilo girava de alguma maneira, circulava, né, tinha sua liquidez. E aqui os bancos comerciais, eles vão ter uma ênfase mais tradicional no que a gente chama de operações de curto e médio prazo, que é basicamente oferecer o recurso necessário, né, para o que a gente também chama de capital de giro na contabilidade, na administração. O capital de giro nada mais é do que o dinheiro para o funcionamento de um negócio, ou ainda para o funcionamento de uma vida financeira de uma pessoa física, de um produtor rural, que fica meio que num elo entre os dois, né? Executa uma atividade profissional, mas necessariamente não se caracteriza como PJ. Então, aí a ideia é que esses bancos comerciais fariam aquela operação mais tradicional que a gente conhece. Eles vão pegar de quem tem à disposição ou sobrando, mediante essa promessa de devolver, né, com juros, com outros benefícios, rendimentos, e oferecer para quem não tem, fazer esse processo, esse trabalho de intermédio, para que principalmente as empresas, né, que precisariam desses recursos necessariamente para tocar o seu negócio, pudessem alavancar ali os seus trabalhos. Então, originalmente, os bancos comerciais são nada mais, nada menos do que isso. Então, quando uma pessoa jurídica vai lá e abre uma conta, ela está tendo acesso a uma série de atividades. Essas atividades, a gente costuma caracterizar elas nessas 4 grandes classes. As mais comuns são as 2 primeiras. A gente chama de operações ativas e operações passivas. Operações ativas é quando o banco oferece o crédito, de alguma forma. A gente vai ver outros tipos, mas em regra é isso. Então é o banco oferecendo dinheiro para você, ele está realizando uma operação ativa. Fazendo o oposto, ele está sendo ou realizando uma operação passiva, quando ele deve para você. Lembra que aqui a gente está estudando a contabilidade das instituições financeiras. O que significa isso na prática? A gente sempre tem que pensar que nós somos o banco. Assim como a gente aprende lá atrás a pensar como uma pessoa jurídica, como uma entidade, como uma empresa, aqui a gente tem que pensar como um banco, né? Como uma instituição financeira, mais genericamente falando. Então, a ideia é mais ou menos essa. Se eu, como banco, estou realizando uma operação ativa, eu estou oferecendo dinheiro para quem precisa. Como operação passiva, eu estou pegando o dinheiro de quem tem à disposição e provavelmente eu vou devolver esse recurso com alguma espécie de remuneração, né? Algum rendimento ou algo nesse sentido. Então, os tipos de operações são os tradicionais que nós conhecemos. Por exemplo, você vai lá numa loja, faz uma compra e essa loja ela parcela em 3 boletos para você, 30, 60, 90 dias para pagar. Aí, ao invés de esperar você pagar aqueles boletos, porque como consumidor você tem esse prazo, é o que ficou acordado e tudo mais, o que a pessoa jurídica pode fazer? Ela pode ir lá no banco e falar, olha, eu tenho este título, esse boleto, como a gente chama no cotidiano, e esse cliente aqui, ele vai me pagar mais 2 parcelas, né? Por exemplo, eu tenho esses 2 boletos. Você não aceita, por exemplo, conversando lá com o banco, descontar esse valor para mim, ou seja, me adiantar esse dinheiro e quando o cliente pagar você fica com isso? O que o banco faz? Ele fala, sim, eu aceito, eu executo essa operação para você. Então ele está executando nada mais, nada menos do que a oferta de crédito, uma antecipação de um dinheiro que era da loja, né, pela venda que ela fez, mas o banco fala assim, não, eu tenho aqui já pronto, você precisa desse dinheiro agora, eu adianto ele para você, quando ele me pagar, né, quando o boleto for quitado, eu fico com aquilo, mas isso vai ter um custo para você. É assim que o banco vai ganhar o dinheiro dele, né, digamos. Assumindo o risco do cliente não pagar aquele boleto, ele vai cobrar uma taxa, por exemplo, né, um percentual ali de acordo com o contrato da conta, de acordo com a prática daquela instituição. Então, o desconto de título nada mais é do que isso.
Aí isso a gente já tem que pensar numa perspectiva contábil, porque lá na frente a gente vai estudar o COSIF, né, que é o plano de contas das instituições financeiras. Aí como é que eu vou lançar isso? Como é que eu vou registrar isso e mensurar essa variação ou alteração do meu patrimônio? Então eu já tenho que mais ou menos dimensionar. Quando eu tenho clareza da operação, eu consigo fazer com clareza esse débito e crédito depois. Né? Enquanto a empresa vai ter o seu tipo de débito e crédito em relação a essa operação, o banco também vai precisar necessariamente fazer o mesmo processo. Abertura de crédito, empréstimo para capital de giro é o que eu já tinha falado, né? São essas operações de ofertar. E aí ele faz isso mediante a ideia de remuneração, né? Obviamente, ele não dá dinheiro para ninguém em troca de nada. Ele faz isso observando ali um custo que ele tem e ofertando acima deste custo, né? E aí a operação passiva, então, o contrário. Quando você deposita o dinheiro no banco, na sua conta corrente, por exemplo, o banco fala assim, olha, esse dinheiro está à sua disposição 24 horas por dia, por exemplo. Mas não quer dizer necessariamente que ele tem lá uma caixinha de sapato guardando seu dinheiro para quando você precisar ele ficar à sua disposição. Ele está usando o seu dinheiro, esse recurso. E para ele é uma operação passiva, porque ele vai ter que honrar com aquele compromisso. Então, se ele tirou o seu recurso lá para emprestar para alguém que precisa com mais urgência, quando você pedir de volta, você for fazer o seu saque, por exemplo, né, de todo o dinheiro da sua conta, ele tem que te devolver aquilo lá. Então, às vezes, também acontece de você ter tipos de depósitos, né, como é o tradicionalíssimo exemplo da poupança, onde ele te remunera. Ele fala assim, olha, se você deixar o dinheiro aqui comigo por 30 dias, eu vou te devolver com uma espécie de remuneração, juros, algo nesse sentido. E aí, efetivamente, para ele é uma operação passiva. A gente tem essas classificações na visão da contabilidade comercial, a partir das receitas e despesas financeiras, né? Eu não sei como é que foi o estudo de vocês em relação a esse tipo de operação, mas basicamente se resumem a isso, a atividades que envolvam a área financeira como um todo, né? Principalmente a relação da empresa com os bancos. E aí agora é só a gente pular para o outro lado e passar a pensar como banco. As operações chamadas de especiais normalmente se relacionam com câmbio, custódia de títulos e valores mobiliários também. A prestação de serviço, né, que a gente também tem dentro da instituição financeira do banco comercial, vai ser ali o recebimento de tributo, ele funciona como o que a gente chama de agente arrecadador, né, que dentro do processo da contabilidade pública é uma das etapas da receita para o cofre público, pagamento de contas, o serviço de fornecimento de cheque, enfim, todo tipo de operação que vocês já sabem, de certa maneira, por utilizar, né, por conviver com as instituições na forma de usuário desses serviços. Então, quando você utiliza, por exemplo, um cheque especial, ele está te fornecendo crédito. E aí você tem que devolver aquele montante que ele te emprestou temporariamente, né, essa concessão de crédito. Aí, normalmente, o que, que o banco faz? Olha, eu te emprestei, você utilizou, sei lá, 2 dias, 1 mês, 1 ano, você me devolve e me devolve também uma remuneração que para nós normalmente é juros. Né? A gente sempre trata dessa forma, entende mais ou menos assim. Fica claro para vocês essa ideia geral, para a gente entender o que seria o exemplo ou a ideia de um banco comercial e os tipos de operações mais tradicionais? Tá fácil de entender? Oi, vocês estão por aí? Será que esses dias minha internet caiu aqui? Fácil não é, mas dá para entender, tá certo. Rosângela diz que sim, a Simone também. Basta, assim, pensarmos, né, Caio, como um banco vai cada vez ficar mais fácil. Pode ser instituição financeira também, se você preferir. Mas eu só quero que vocês gravem o conceito de operação ativa e operação passiva. Tá? Então, nessa ideia geral aí, quando eu falar, olha, que tipo de operação é, a gente precisa classificar entendendo qual é o papel da instituição financeira, partindo sempre deste olhar, né? Não como usuário em si. Porque quando a gente faz um registro patrimonial da instituição financeira, a gente precisa efetivamente pensar como ela, da perspectiva da atividade que ela executa, a mesma coisa de fazer a contabilidade de uma empresa. Você não pensa com a cabeça do dono, né? Você não pensa como você, pessoa física, você pensa sempre como pessoa jurídica que compõe aquele patrimônio como um todo. Então, o banco comercial ele é o mais tradicional e comum, só que eles deixaram, não de existir, mas não é a opção mais convencional hoje, por quê? Por causa da ideia de juntar serviços.
Então, a gente vai chegar lá no final, mas adiantando aqui, você entra numa loja, você não tem um produto só, né? Então, como havia algumas limitações em relação aos tipos de operações devido à regulamentação, da década de 80 em diante, ali os bancos começaram a renovar ali suas atividades e efetivamente tem cada vez mais acompanhado tecnologias, né, e etc. E isso resulta no conceito que a gente tem hoje de bancos múltiplos para oferecerem mais serviços, simplesmente para terem mais chances de conseguirem o cliente, né, até pelo nível de concorrência que a gente tem hoje. Um outro tipo de banco vão ser os bancos de investimento. São bancos cuja ideia ou cujo propósito é enfatizar ali o investimento em si. O que é o investimento? Imagina que você vai criar uma empresa, né, e essa empresa ela vai precisar de recurso. E aí, o que você vai fazer para levantar esse recurso? Você vai no banco, como pessoa física, criando a sua pessoa jurídica lá, apresenta o seu plano de negócios, solicita esse investimento do banco. Então, ele vai trazer esse capital para você. Como é que ele executa essa operação? Mesmo esquema, ele vai pegar de quem tem esse recurso parado lá ou aplicado em alguma atividade que ele oferece, né, em alguma aplicação em específico, vai retirar aquilo temporariamente, ofertar para você, para que a sua empresa cresça, crie, enfim, faça o que tem que ser feito. Os bancos de investimento vão lidar com todos os tipos de mercado, né, que é o que a gente vai estudar lá na frente na unidade 2, mercado financeiro, mercado de capital, enfim, os fundos de forma geral, então renda variável, renda fixa, etc. Então, hoje, a maioria dos bancos, se você pegar o seu telefone e mandar uma mensagem pelo aplicativo, ligar lá no banco ou for lá presencialmente, caso eles estejam atendendo, com horário e tal, você vai ver que eles vão ter uma série de aplicações a serem oferecidas para você. Né? Muito provavelmente, se o seu banco é um banco convencional, digamos assim, das grandes marcas, muito provavelmente ele vai te oferecer uma série de opções. Você fala, olha, eu tenho R$ 50, onde é que eu posso aplicar esse dinheiro? E aí você vai ver que existem várias opções. Então, quando a gente fala de um banco de investimento, uma instituição financeira de investimento, é mais ou menos isso. Eles vão pegar daí os seus R$ 50, somar com os meus R$ 50 e vão ali, de certa forma, financiar um novo negócio. E vão ofertar esse recurso para quem precisa daquilo num montante maior. Por isso que eu coloquei aqui que eles vão principalmente oferecer esse capital de giro, capital fixo, né, para quem precisa tomar esse recurso, que normalmente são as pessoas jurídicas. Né? As pessoas físicas também podem, mas é menos comum que a gente faça operações de grande porte em relação a empréstimos e financiamentos, tá? E aqui a diferença de um banco comercial para um banco de investimento é que o pensamento dele, o modelo de negócios é voltado do médio para o longo, né? Então, ele não vai fornecer um capital de R$ 100 mil esperando esse retorno no mês seguinte. Ele sabe que aquela empresa vai levar ali alguns anos para se estruturar, ele sabe que ela vai demorar um pouco, então ele vai parcelar, digamos assim, isso em mais vezes. E as operações ativas, né, que é quando ele oferece o crédito, vão ser então esses que a gente conhece como financiamento. E o contrário é válido também. A operação passiva é quando ele fica devendo para alguém, né? Quando ele realiza o empréstimo, talvez de outra instituição financeira, ou ainda de alguma pessoa física, como eu citei o exemplo, de pegar um pouquinho de cada, ele vai ter que devolver para todo mundo, com ou sem remuneração, dependendo do contrato que foi feito, enfim. Tá? Então, essas operações aqui, elas são essa movimentação. E aí, nessa mesma linha de raciocínio, que a gente vai ter são os bancos de desenvolvimento. Normalmente, o BNDES, eu citei para vocês, se vocês revisarem a aula, vocês vão lembrar que ele é uma empresa pública, né? Eu falei sobre isso na caracterização e o porquê disso ser importante no sentido jurídico da coisa. E aqui a gente vai ter os bancos de desenvolvimento, que normalmente são os bancos estaduais, né? Que alguns ainda falam estatais, mas o ideal é estaduais, que eles pertencem às unidades da federação, né? Então a gente vai ter um banco de uma determinada região, de uma determinada unidade da federação, e aquele banco, o propósito dele é fazer mais ou menos a mesma linha que a gente viu do BNDES. Tá? Só que ele é mais focado, né? Ele é para aquela região ali só. O BNDES atende o Brasil todo. Então, ele está presente no Brasil todo e financia programas em diferentes áreas de acordo com a política governamental. Agora, esses bancos de desenvolvimento mais específicos, que normalmente, inclusive, levam o nome do estado, né? Então, você vai ter banco de desenvolvimento lá no Paraná, às vezes em outros estados aí, que vão gerir recursos ali
justamente para desenvolver aquela área em específico, né, aquela região que eu quero dizer. E aí elas vão realizar operações muito semelhantes ao conceito do investimento que eu falei para vocês agora há pouco. Por quê? A diferença talvez se dê nessa ênfase do projeto ser econômico e social. Então, a ênfase maior não é investir numa empresa que gere lucro. O Banco de Desenvolvimento vai investir numa empresa que gere emprego, que gere renda, que gere recursos a serem comercializados, serviços a serem prestados, e etc. Então, a distribuição de recursos é o que ele faz. Aí ele pode pegar o recurso, às vezes, do Estado, do governo, né, de uma unidade da federação, e fazer ali o intermédio entre uma instituição privada, entre uma empresa que precisa desse recurso, ou até mesmo, se necessário, com pessoa física. Normalmente o trato se dá com pessoa jurídica. Né? Então, aí, dependendo da característica, ele pode também, inclusive, prestar para o governo, né? Para algum tipo de governo, pode ser um governo municipal, um governo estadual, enfim. Depende muito da relação e do trato que se dá, ou da região que a gente está discutindo. Mas, basicamente, de investimento e desenvolvimento, o que diferencia um do outro vai ser esse aspecto cuja ênfase no desenvolvimento se dá justamente pela ideia de desenvolvimento econômico e social. Quando a gente usa essas duas palavrinhas, pensa, né, não é que sejam sinônimos, mas tenta sempre lembrar da ideia de emprego e renda, que aí fica mais fácil associar. Né? Então, se não há necessariamente essa ênfase, se a ênfase é lucro, aí nós estamos falando de investimento. Se a gente está falando de desenvolvimento, é o desenvolvimento econômico e social, ou seja, emprego e renda, né? E tudo que vem desta cadeia produtiva, como reflexo dessa prática. Aí nós vamos ter, então, as cooperativas de crédito, que seriam aí instituições financeiras privadas, né, separando-se do que eu acabei de citar, que são os bancos de desenvolvimento pertencentes aí aos estados, né, especializados em proporcionar esses tipos de crédito e serviços em específico. Hoje a gente tem aí essas principais 7 áreas, né, como se diz no Brasil, segundo a organização, seria agropecuário, consumo, crédito, infraestrutura, saúde, trabalho, produção de bens e serviços e ainda a ideia de transporte também. Então, a gente pode ter uma cooperativa de crédito de consumo, uma cooperativa de crédito voltada para a infraestrutura e etc., né? Cooperativa de crédito para o ramo agropecuário, enfim. Né? As cooperativas nada mais são do que a união de determinadas pessoas interessadas, né? Por isso que ela é caracterizada sob a forma de sociedade de pessoas de natureza civil. Então, aí a ideia dela é diferente de quando você cria uma sociedade empresária, por exemplo. Tá? É isso que quer dizer sociedade de pessoas de natureza civil e não sociedade empresária. Quando você cria uma sociedade empresária, você está criando uma empresa. Quando você cria esse outro tipo aqui, você pode, por exemplo, ter uma cooperativa, que vai ser ali aquela junção, né? Para que não fique no nome de uma única pessoa, digamos assim, para que a gente possa ter um controle disso, para que haja um controle patrimonial e jurídico em relação à atividade executada. Até porque existem aí uma série, eu não estou aprofundando muito em nenhum deles, mas todos vão ter ali um nível de aprofundamento no sentido de regulamentação. Tá? Então não é assim, hoje eu quero criar a minha cooperativa e amanhã está pronta. Eu tenho que respeitar uma série de regrinhas, uma série de pré-determinações. Eu quero ter um banco de investimentos. Você vai ter que seguir uma linha de raciocínio, trabalhar com a regulamentação do Bacen, do Conselho Monetário Nacional, etc, etc, etc. Tá? Então é mais para a gente conhecer mesmo e saber diferenciar de certa maneira e caracterizar adequadamente essas instituições. Né? Dentro do ramo, inclusive, rola muita piadinha, não sei como é que está hoje, mas antigamente pelo menos tinha. Né? O que é melhor, uma cooperativa de crédito ou um banco? Havia esse tipo de ideia. Hoje, aos poucos, aí, cada um trabalhando no seu mercado, com a sua ênfase, o pessoal viu que todo mundo consegue trabalhar bem e trabalha melhor se trabalhar junto. Então, as cooperativas nada mais são do que essa união, né, que nós conhecemos, essa junção de pessoas com o mesmo interesse, com o mesmo ramo de atividade, com a mesma área. Por isso que, por exemplo, você vai ter vários tipos de cooperativa, né? E aí essas cooperativas vão expandindo as suas áreas de atuação na medida do que tem ali de capacidade, né? Atendendo, é claro, com as limitações em específico, mas atendendo ao que nós seríamos também na forma de cliente, né? Tanto é que seria um equivalente, não um igual, né? Mas nós somos um cliente da cooperativa de alguma forma, seja pela conta que nós temos lá, nos tornando associados, ou pelo resultado que ela oferece para a sociedade que nós estamos, né? Para as empresas, para os cooperados, etc. Tá bom?
Aí nós temos ainda, só para fechar o raciocínio, sociedades de arrendamento mercantil, que vão realizar ali principalmente operações de leasing, que é o arrendamento mercantil. Aí eu trouxe aqui só para fechar o raciocínio, porque às vezes o pessoal costuma ter dúvida, né? O que é arrendamento? Arrendar é emprestar, sob determinada condição. E aí nós vamos ter três pontinhas, digamos assim, né? Você vai ter o arrendador, o arrendatário e um bem ou um móvel ou imóvel envolvido naquela operação. Normalmente uma operação de leasing, ela vai acontecer, pode acontecer no sentido financeiro, mas ela vai acontecer para aquisição de um bem. Né? No Brasil, o mais comum é casa, carro e etc. Então, o que a gente tem que pensar? A sociedade de arrendamento mercantil é uma sociedade voltada para aquela atividade. Pelo fato dela trabalhar com essa atividade, nós vamos ter algumas características, algumas regrinhas em específico para esse tipo de operação, porque ela precisa dessa regulamentação mais específica. Então, aí imagina que você quer adquirir um bem, mas não tem o recurso total para adquirir aquele carro, por exemplo. O que você vai fazer? Você vai pedir para quem tem, que normalmente é essa sociedade, né? Que a gente vai chamar, então, de arrendador. Você será o arrendatário, que é aquele que vai ficar com o bem no final da operação, se tudo correr bem. Né? Se você pagar lá o compromisso e tal, se der tudo certo. Né? Mas o arrendador é essa sociedade, essa empresa que vai efetivamente emprestar para você o recurso necessário para a aquisição daquele bem, que eu falei aqui usando de exemplo o carro. E aí a ideia é que, por que é emprestado? Porque até que haja quitação daquela dívida, aquele bem está no nome da empresa, não no seu. Né? Que é o que normalmente o pessoal olha no documento de licenciamento dos veículos, por exemplo. Né? Então, não é só veículo, tem como fazer isso para outros tipos de bem, para inclusive maquinária de empresas, se for o caso. Mas, de modo geral, seria isso. E aí, enquanto a propriedade é daquela empresa, permanece como propriedade dela, aquilo tem que ser contabilizado, tem um tratamento em específico, o tipo de bem, se ele é tangível e tal. A gente vai ter que trabalhar com amortização, depreciação, etc., né? Como a contabilidade que nós conhecemos. Então, é por isso que é interessante, ou melhor, é importante compreender essa realidade. Aí, junto a isso, nós vamos ter as chamadas financeiras, né, que são as sociedades de crédito, financiamento e investimento, vão realizar basicamente o empréstimo que a gente conhece de tanta propaganda excessiva, que é o empréstimo para aposentado pensionista, ou empréstimo consignado em folha para servidor público, né, que basicamente é o fornecimento de bens pela forma de financiamento. É emprestar o dinheiro para a pessoa ter lá, comprar uma casa, é emprestar o dinheiro para a pessoa comprar um carro e tal. E aquele dinheiro emprestado vai ser emprestado na forma de um financiamento. Né? Então, depois pago com juros, conforme contrato e etc. Elas oferecem também o capital de giro, mas é menos comum que as empresas recorram a essas empresas. As pessoas jurídicas, por exemplo, do comércio, não vão recorrer necessariamente a sociedades de crédito, porque normalmente o tipo da operação envolve juros maiores. Né? Vai variar muito da negociação, do montante, etc. Mas aí é sempre necessário e interessante fazer esses comparativos, né? Porque às vezes o banco, como ele pode também oferecer capital voltado para essa ideia de capital de giro, para a empresa talvez não seja tão interessante. E aí, para o banco, como ele prefere mexer com a pessoa jurídica, que ele tem menos risco, por exemplo, a pessoa física acaba ficando sem esse amparo de crédito, que é onde surge o mercado dessas sociedades financeiras que nós chamamos, né? Que é onde você vai para tomar esse empréstimo, principalmente sendo pessoa física. Não exclusivamente, mas principalmente. E, por fim, sociedades de crédito imobiliário. É a mesma ideia, só que voltada com esta ênfase para a área imobiliária. O que quer dizer isso? É aquela sociedade ou a empresa que vai financiar a construção de um loteamento, por exemplo. Ela vai talvez ser criada, inclusive, só com essa finalidade. Né? E vai existir somente durante o tempo que houver ali a necessidade para a operação desse crédito imobiliário. Ela pode tanto tomar quanto emprestar. E aí ela pode fazer isso justamente para construir, para incorporar novos bens, para incorporar ali novos imóveis e etc. Ou para oferecer letras de crédito relacionadas àqueles bens e etc. Então, as sociedades de crédito imobiliário vão trabalhar neste ramo em específico, esquecendo todos os outros, normalmente é o que acontece, né? A fim de que o tipo de operação foca ou tem essa ênfase exclusiva na área imobiliária, tá bom?
Então, não tem muito mistério, assim, não tem muito segredo. O que se faz é basicamente isso. Então, para que se constrói uma casa? Ou é para vender ou é para alugar. Né? Para que se constrói um prédio? E quem é que vai movimentar esse recurso? Às vezes, né, esse trabalho ele pode ser melhor executado, ou precisa ter mesmo, dependendo da região, dependendo das características do imóvel, ser executado por uma sociedade de crédito imobiliário. Tá? E aí, dentro dessas características, a gente precisa pensar nesses tipos de sociedade normalmente como sociedades anônimas. E se são sociedades anônimas, elas estarão sujeitas à Lei 6.404 de 76, com as devidas atualizações, né, à Lei das Sociedades Anônimas ou das SAs, como a gente costuma dizer na contabilidade. Beleza? Alguma dúvida aí antes da gente fechar o raciocínio? Deixa eu voltar para cá. Desculpem, eu não sei se deu para ouvir a cachorrinha latindo ali, mas se atrapalhou, vocês me perdoam, eu volto qualquer coisa. Banco de desenvolvimento fica no local apenas até atingir o seu objetivo ou uma vez instalado ele permanece? Normalmente ele permanece, Caio, porque o pensamento é de muito longo prazo, mas não quer dizer necessariamente que ele tenha. Ele não precisa necessariamente ser criado com um prazo determinado, tá? Vai variar de acordo com a realidade, de acordo com a necessidade, por exemplo. Nós tivemos casos históricos no Brasil de alguns desses bancos que chegaram até a falir por conta da gestão desses recursos. Então, aí você vai ter uma situação assim, onde, por exemplo, ele capta muito recurso, né? Aí ele investe, eu vou usar outra expressão, ele repassa esse recurso para ofertar ali a oportunidade. Aí vamos imaginar, na pior das hipóteses, aquelas empresas não conseguiram se desenvolver, ou a região como um todo, economicamente falando, não se desenvolveu como esperado no papel. O que acontece? Na hora de devolver aquilo tudo que ele captou, ele não tem. E aí, infelizmente, como toda empresa, ou se tem lucro ou se tem prejuízo. Partindo desse preceito, ele ficou no prejuízo e quebrou, digamos assim. Aí ele deixa de existir, né? Normalmente, por que eles são vinculados ao Estado? Porque daí quem assume a bronca por detrás disso é o Estado, ou o governo estadual, como nós conhecemos. Tá? Mas a criação deles ocorreu muito mais, assim, dos anos no século passado, né, mais ou menos ali de 1800 e pouquinho a 1870 em diante, e 1900 principalmente, justamente porque o Brasil era todo aquele território gigantesco, a gente não tinha a tecnologia que tinha hoje, e precisava de instituições locais para fomentar as economias de acordo com o que cada região tinha para oferecer. Tanto é que hoje a desigualdade ainda é uma conversa constante no Brasil, porque você tem regiões onde a indústria funcionou muito bem e outras que não aconteceu a mesma coisa. Aí você tem, por exemplo, a situação de alíquota diferente de ICMS, aquela confusão que deu do DIFAL em 2015 em diante, e é justamente consequência dessa briga, né, dessas conversas sociais e econômicas que a gente tem sobre o Brasil. Aí o desenvolvimento em específico ele pode permanecer lá caso haja, né, essa perspectiva de ter um fim a ser atingido ainda. Senão, também ele pode ser encerrado sem problema nenhum. Outras demais curiosidades aí? Eu for faltando só uma para a gente falar aqui, que é o banco múltiplo, né? Mas basicamente o que vai ser então o múltiplo, ou os múltiplos? Eles vão ser todos esses serviços, né? Não necessariamente, perdão, todos ao mesmo tempo, mas o que é regra? Precisa ter pelo menos dois, e um desses dois tem que ser comercial ou de investimento. Aí para e pensa comigo, você vai no seu banco, tradicionalmente ele é comercial, porque ele te oferece o mínimo necessário, né? A manutenção de uma conta corrente, às vezes oferece uma conta poupança, ao mesmo tempo ele quer eu ia usar uma expressão aqui, mas enfim, deixa eu me policiar. Ele vai te oferecer oportunidades de investimento para que você possa se aposentar, como uma previdência, por exemplo, previdência privada, né? Ele vai te oferecer investimentos em renda fixa, ele vai te oferecer um CDB, Certificado de Depósito Bancário. Ele vai te oferecer, às vezes, até a oportunidade de investimentos em renda variável, dependendo da característica ou da realidade daquele banco. Então, ele sendo ou comercial ou de investimento e tendo outras, por exemplo, participando ali de alguma forma, sendo uma sociedade de crédito, seja ele de crédito, investimento, financiamento ou de crédito imobiliário,
se ele é comercial e de investimento ao mesmo tempo, ele é um banco múltiplo, né? Aí eu trouxe a resolução 2099 de 94, que fez esse processo de regulamentação, né? Aqui, inclusive, eu coloquei autoriza porque eu ia colocar a primeira resolução, mas depois acabei alterando ali. Mas é basicamente para regulamentar este processo, né? E aí ele explica, e a regrinha mínima que a gente tem é essa: olha, para ser um banco múltiplo, você precisa, no mínimo, ter 2 atividades de todas essas aqui, né? Que são essas que a gente viu hoje. E dentro dessas, das 2 que você tem que ter no mínimo, você precisa ter uma sendo comercial ou de investimento. Então, se ele for um banco de investimento e, ao mesmo tempo, né, uma sociedade de crédito, financiamento e investimento, ele vai necessariamente ser um banco múltiplo, tá? Então, é mais ou menos essa a ideia. Porque essa é uma expressão utilizada aí para contemplar e entender. Na prática, o que acontece? A maioria do que a gente chama de banco vai ser um banco múltiplo, porque ele vai ter um pezinho ali na parte de investimento para captar mais recursos, ele vai ter um pezinho na parte de crédito de alguma forma, né, crédito, financiamento, ele vai às vezes ter um vínculo lá e querer participar de programas de financiamento do governo federal para habitação, por exemplo. Né? Então, de certa maneira, eles acabam se envolvendo em tudo que há crédito, porque este é o ramo, né? Aquela premissa que a gente falou e que vocês comentaram lá nas primeiras aulas. Vai pegar do agente superavitário e oferecer para o agente deficitário. Ou seja, pegar de quem tem e oferecer para quem não tem. Fazer a intermediação. Sempre observando ali, né, os custos da operação, sempre repassando isso de acordo com o custeio que foi executado e tudo mais. Tá? Então, nada mais é do que isso. O banco múltiplo ele vai contemplar todas essas atividades de alguma forma ou de outra. Professor, Quer falar? quer. Pode falar. Como tem essa regra aí de pelo menos um comercial ou investimento, existe a possibilidade de um banco que não tem nenhuma dessas duas, mas tem duas das outras áreas? Tipo, ele não vai ser chamado de banco múltiplo, provavelmente, mas existe essa possibilidade? Existe sem problema nenhum. Se ele, Mas for, se ele entrar, por exemplo, naquela caracterização ali que a gente está falando, sociedade de crédito, aqui, crédito, deixa eu ver se aparece. Crédito, financiamento e investimento, correto? E imobiliário, no caso. Imobiliário, por exemplo, ele não está contemplado em nem comercial e nem investimento, portanto, ele não está sujeito às regras de bancos múltiplos. Ah, certo. Aí, na prática, o que vai acontecer? Vai ser um banco que você não vai lá, por exemplo, abrir uma conta corrente. Dificilmente ele vai conseguir ofertar esse serviço para você. Porque aí qual que é a graça do negócio, né? Como é que o banco ele faz com que a gente se aproxime dele? Oferecendo um lugar onde a gente possa guardar o nosso recurso. Isso é a porta de entrada geral. Aí você estando lá dentro, ele sabendo quanto você ganha, você vai conseguir ter acesso às informações e tal. Então dificilmente vai existir esse tipo de banco. Tipo, que não seja comercial e nem investimento. Muito raro. Tá? Pode acontecer, talvez, numa ideia de um banco de desenvolvimento ser estabelecido também, de alguma forma, para se envolver com o crédito imobiliário, por exemplo, mas não é muito comum, não. Ok, obrigado. Então é isso, assim, as principais instituições que a gente vai ter no Brasil, que nós teremos aqui como instituições privadas, como instituições públicas que a gente viu, né, na forma de empresa pública ou na forma de economia mista, que é o caso do Banco do Brasil, vão ser o que a gente chama de banco no final das contas. Só que o papel que elas desempenham é diferente, né, por isso que eles são chamados de agentes especiais, desses que a gente viu hoje. Então, eu não estou falando os nomes aqui, mas a gente pode citar sem problema nenhum, né? Não é nem merchan e nem crítica. Vai ter aí, me ajudem, a gente tem no Brasil Itaú, Bradesco, quem mais que vocês conhecem? Que não seja aí Banco do Brasil, Caixa Econômica. Cicobi? Cicobi, Sicredi nas cooperativas. Tem outras também, né? Cooperativas de médicos, inclusive, eu não sei se. O Cicobi é o quê? Você sabe me dizer? Que tipo de cooperativa ou não? Eu não lembro agora. Salvo engano, o Sicredi é voltado para a área do agro, né? O Cicobi, se eu não me engano, eu não lembro se era para a questão da saúde. Eu posso estar muito enganado agora falando bobagem. Mas depois a gente confere aí. Mas em resumo, né? As cooperativas, outras instituições financeiras, eu estava querendo tentar lembrar daquilo que a gente chama de banco mesmo, né?
Eu falei do Itaú, falei do Bradesco. Nossa, como que é? Santander também é considerado? Santander. A gente tem muito mais, né? A gente tem muitos aqui no Brasil. Unibanco ainda tem? Acho que sim. Agora com os bancos digitais cresceu muito HSBC também. tem também? HSBC. Eu acho que tem, sim. Eu não sei como é que estão essas marcas, né? Alguns deles, se eu não me engano, fundiram, né? Fizeram ali algumas junções por questões de investimento, de estratégia, até mesmo de domínio do mercado de alguma forma ou de outra. Por isso que, por exemplo, você precisa ter isso bem regulado, senão, às vezes, uma instituição ela pode crescer mais do que o próprio Estado. E aí ela controla o mercado financeiro e não o governo. Se isso acontece, todos nós ficamos sujeitos àquela instituição. E esses digitais que nem Nubank, todos fazem a mesma regra normal de um outro banco qualquer? Vão seguir a mesma premissa. A diferença é que a ideia de você ofertar, né, o que são as chamadas fintechs, né, as startups de tecnologia aplicadas ao mercado financeiro. Elas ofertam a mesma coisa. Você tem uma conta corrente. Se você tem uma conta corrente, vamos dizer que é um banco comercial. Né? Você tem a opção de aplicar o seu dinheiro e obter retorno. É um banco de investimento. Aí a gente já caracterizou aqui que é banco múltiplo da mesma forma. Qual que foi a grande mecânica ou a diferença? A tecnologia aplicada. Porque em nenhum lugar está escrito, digamos assim, que o banco ele tem que ter X ou Y ou Z agências à disposição. Não havia esse tipo de regulamentação, entenderam? E aí uma dessas, que acho que a primeira, salvo engano, foi a Nubank. Mas eu posso estar enganado também, tá? Só para deixar claro, eu não estou nem defendendo nem nada nem propaganda, não. Mas a premissa foi, olha, o problema do banco é fila, né? Então vamos resolver isso trabalhando com tecnologia. Aqui os bancos já tinham, se vocês se lembrarem aí de alguns anos atrás, né? Não sei qual é a idade de vocês, mas enfim, os bancos já tinham internet banking, né? Já haviam soluções digitais, isso sempre foi permitido. E aí veio uma nova leva com novas soluções, né? Com mais competitividade ao mercado e tal. Mas são bancos e instituições financeiras do mesmo jeito, tá? Há um tempo atrás vocês devem ter visto até alguns aspectos ali. A gente tinha sociedades de consumo, aquelas ideias de compras coletivas, né, que o pessoal tentou trabalhar com o aspecto da pessoa jurídica por detrás para tentar formalizar alguns processos e tal, a fim de melhorar essa característica do consumo no sentido de proporcionar mais consumo para mais pessoas. É um dos tipos também. Então, não que para fazer uma compra coletiva você precise ter uma pessoa jurídica, não é isso que eu estou falando, mas alguns tentaram, só não vingou muito porque é uma realidade um pouco diferente de outros países, né? Mas existe em outros países esse tipo de sociedade também, para consumo em específico. Aqui a gente vai ter acho que tem o Neon agora também, se eu não me engano. Tem mais um monte aí de banco digital, né? Que eu estou por fora das instituições, eu acho. Não estou conseguindo me lembrar agora. Mas a gente precisa entender eles da mesma forma. Você tem que olhar para a instituição e ver que tipo de serviço ela oferece. Tem o Inter, né? Inter, muito bem. O Inter não foi antes do Nubank, professor? Eu não sei. Eu falei do Nubank porque é uma marca mais conhecida, digamos assim, mas honestamente, de quem veio primeiro e tal, não teria que pesquisar mais a fundo para falar com clareza. Tá? Eu acho que o Inter ele era de um estado em específico, se eu não me engano, Minas, alguma coisa assim. Com a Internet Bank ele já existe há mais de 30 anos, né? Mas agora, depois da explosão dos bancos digitais, que ele começou a ser mais visado, vamos usar esse termo. Mas ele existe há muito tempo já. Então, é exatamente isso. Não é que assim, é porque as instituições tradicionais é que tiveram, de certa maneira, um declínio na nossa perspectiva como consumidor. Mas os bancos convencionais, como a gente conhece, não deixaram de existir, né? Eles só se reinventaram. Então, às vezes, até algumas fusões aí que eu estava citando era justamente nesse sentido. O mercado vai mudando, e, né, você vai se juntar com quem? Se você já está ali no dia a dia, você vai trabalhar com outras instituições que são parceiras, são próximas. Porque, assim, às vezes a gente tem até essa impressão, né, de que esse mercado ele é bem disputado, e de fato é,
Mas é muito comum que entre as instituições haja empréstimo, por exemplo. Um banco pega emprestado do outro para suprir uma necessidade de caixa que ele tem mais imediata e oferta quando ele tem sobrando. Isso é um jogo que acontece justamente organizado pelo Conselho e pelas políticas monetárias que nós temos no Brasil, para garantir um mínimo de dinheiro circulando, para garantir uma qualidade mínima de um serviço, etc., né? E são coisas assim que às vezes a gente não percebe ou não acompanha por não estar no mercado, mas é uma prática muito corriqueira. Às vezes o banco pega o seu dinheiro e empresta para outro banco que está financiando uma empresa de um cara que você nunca viu, né? De uma pessoa lá do outro estado do Brasil que você nunca vai ver a cara. Então, a prática em si desse trabalho também é executada digitalmente, né? Hoje a gente tem o dilema, inclusive, das criptomoedas, que passam por aquela dificuldade do lastro, né? Que muita gente desconfia, muita gente não entende como funciona e tal. Então, todos eles estão se adaptando a essas novas tecnologias. Eu acho que talvez hoje é mais difícil a gente dizer qual banco não tem um aplicativo, né? Qual banco não oferece um serviço digital de qualquer natureza. Porque sem isso, já não podemos, a gente meio que conceitualmente já não chamaria mais de banco, né? Chamaria de outra coisa, chamaria de uma instituição financeira, talvez, para ser genérico, mas não chamaria de banco, né? Então, hoje a gente entende que essa qualidade do serviço precisa estar à disposição 24 horas, o aplicativo tem que funcionar, o caixa eletrônico tem que funcionar, né? É tecnologia. E as fintechs que revolucionaram essa forma de prestar esse serviço continuam e vão crescendo. Acho que mais algumas décadas se renovam e a gente vai percebendo essas mudanças como consumidor. Só que o bacana disso é, por detrás de todo esse processo, tem um CNPJ. Se tem um CNPJ, tem patrimônio. Se tem patrimônio, com ou sem fins lucrativos, tem contabilidade. Se tem contabilidade, é oportunidade. Então, era essa a ideia que eu queria que vocês tivessem nessa primeira, né, na visão geral do sistema financeiro. Não necessariamente para ser um bancário, para trabalhar dentro de uma instituição financeira, mas trabalhar com elas também é uma oportunidade, né? Que os colegas estavam falando de fazer os cursos de certificação, pegar o CPA, né, e tal, para trabalhar com investimentos, basicamente. Algo que vocês queiram acrescentar? Me estendi um pouquinho ali no final, né? Ficou mais alguma dúvida? Falei tudo já, cara. Não mesmo, tá tranquilo, tá dando para entender, tá fazendo sentido na cabeça de vocês. Para mim tá. Beleza. É porque assim, né? Eu preciso que vocês deem esse feedback, senão eu fico no vazio, não consigo saber, porque às vezes eu li um monte de coisa, eu trouxe um monte de informação, mas, né? Vocês vão falar, tá, mas o que eu aprendi hoje? Não aprendi nada. Professor, mas assim, para ter uma ideia, como seria uma pergunta ou um exercício relacionado a esse conteúdo? Assim, um exemplo. Então, nesse primeiro momento, a gente não vai trabalhar com operações de débito e crédito. Tá? Joseph, me ajuda aí. É José, é o Júnior. Eu já tive aula com o senhor Niete, que é o Júnior. Quando, José Júnior? Ah, quando foi o ano, eu não sei. Mas eu ficava saindo lá para conversar com o senhor sempre. Fazia prova rapidinho, saía. Lembrei. A gente conversou bastante. Sim. Vamos pensar assim, ao invés de eu cobrar nessa primeira unidade, a débito e crédito que eu estava falando, porque a gente lá na frente vai estudar o plano de contas, daí a gente vai ver as principais operações. Então, como é que uma empresa contabiliza um empréstimo que ela recebeu do banco? É um jeito. Como é que o banco contabiliza esse processo quando ele toma um empréstimo de outra instituição ou quando ele oferece esse empréstimo para a empresa? É o que nós vamos estudar nessa disciplina, entendeu? Aí, nesse primeiro momento, só questões teóricas. Então, por exemplo, se eu perguntar para você assim, caracterize com suas palavras, sendo bem genérico, o que é um banco de investimento? Aí você vai partir de qual premissa? Ou melhor, um banco de desenvolvimento. Como é que você mais ou menos me responderia? Qual seria a sua ideia? De investimento? Ou de desenvolvimento?
Ao desenvolvimento você comentou lá que a premissa é gerar renda e... Como é que é? Emprego e renda. Emprego e renda. Então Isso. ela não vai partir da premissa de lucro, como de investimento, não é investimento. Qual que era aquela outra? De investimento. É investimento. Investimento parte na premissa de lucro, mas a do desenvolvimento é mais de renda e emprego. Isso. Desenvolvimento econômico e social. Social. Aí, se eu perguntar assim, defina para mim agora o que é um banco comercial. Como é que você encara ou entende um banco comercial, por exemplo? Pelo que você falou hoje, eu lembraria do mínimo lá é ter uma conta corrente que te permita tipo, ali, trabalhar com dinheiro ali na hora que você precisar, ou uma poupança às vezes também. Uhum. E eu não sei se tem mais alguma coisa. Ó, você pode caracterizar ele com depósito à vista, que é aquilo que você faz quando você coloca o seu dinheiro para o banco. Aquela operação passiva lá, né? Isso, exatamente. Que para ele é uma operação Aham. passiva. Esse dinheiro, ele precisa necessariamente ter a livre circulação, ou seja, você pode efetivamente escolher o que você vai fazer com ele, inclusive sacar de volta, ou usar aquele recurso para pagar uma conta, por exemplo. Correto. E a ideia parte desse princípio: depósito à vista, livre circulação. Normalmente fala-se que os bancos comerciais ou o banco em si, a instituição financeira, também tem que ser capaz de criar moeda. Aí já é um pouquinho mais complexo, mas em resumo a ideia é porque o banco, quando ele faz a circulação de dinheiro para lá e para cá, ele está gerando valor. Se ele está gerando valor, ele está gerando moeda. Por exemplo, ele pega 50 reais meu e empresta para você a um custo de 70 reais, vamos supor. Esses 20 a mais, ele vai me pagar só 10. Percebe que faltou 10 na conta? Ficou com ele, no caso. Esses 10 foram o valor que ele conseguiu gerar. Porque aí não necessariamente ele vai gastar todos esses 10 em folha de pagamento e imposto, por exemplo. Vai ser o lucro que ele gerou. Se ele gerou lucro, ele está gerando moeda de alguma forma. Ou pela valorização de ativos, pela desvalorização, isso também acontece. Então tem uma série de coisas. Mas em resumo, depósito à vista e livre circulação do dinheiro. Na maioria dos casos, também criação de moeda, que a gente fala. São 3 características que você tem que considerar para caracterizar uma instituição financeira, vulgo banco. Certo. E aí, dependendo do tipo de operação, caracteriza-se como comercial, ou ainda de investimento, desenvolvimento, múltiplo na maioria dos casos, cooperativa de crédito, e etc, etc, etc. Obrigado, professor. Show, valeu. Bom saber que você está aqui, Júnior. Eu lembro que você participava bastante nas aulas também, ajuda bastante. Então, é a primeira aula que eu tô vindo, professor, perdão. Sem problema. Só continua vindo aí, me ajuda lá a chamar a galera para eles darem uma animada. Tem o grupo lá no WhatsApp também, não sei se já está lá. Beleza. Mais alguém? Algo que vocês gostariam de colocar aí em pauta? Dei uma olhada nas aulas anteriores, eu vou gravar uma revisão na próxima aula, que vai ser sexta-feira, salvo engano meu, né? Isso, quarta tem ética e tem teoria também. Então, sexta-feira, vou deixar a aula de revisão gravada para vocês. Aí só não confundam. Revisão não quer dizer que é só o que vai cair na prova, tá? Pode ser que caia alguma coisa que estava em outra aula, mas que na revisão eu não comentei, por exemplo. Como que eu estudo então, professor? Primeiro, volta lá na primeira aula que eu falei para vocês da bibliografia. Quem quiser acompanhar tem o livro que eu deixei lá, inclusive é para estar no plano de curso do Cigar. Se não conseguir achar, me manda uma mensagem, entre em contato. Tem disponível gratuito no sistema nosso de biblioteca virtual, no ecossistema. Segundo, os slides, que são um resumo desse material, de uma forma mais simplificada, didática, ou seja, a minha visão pessoal sobre o material como intermediador de conhecimento. Terceiro, qualquer outro material que vocês achem. Então, não entendi hoje, sei lá, aula passada, não entendi ainda o BNDES. Beleza, vai para o YouTube, vai para a internet, vai para o Google, vai para o livro. Onde é que você conseguir alguma fonte, me procura se não estiver achando nada, que a gente organiza outras fontes de conhecimento. O importante é não deixar passar em branco esse processo agora, para depois, lá na frente, ter confusão, ter dificuldade, tá? E é isso, né? Obrigado pela atenção aí hoje. Deixa eu interromper a gravação. Para quem vai assistir depois também, obrigado aí pela atenção desde já, né? Vejo vocês na nossa próxima aula.